Boa tarde a todos. Eu sou a Jenny Lee, estrategista de ações aqui na XP Investimentos, e chegamos hoje à metade do nosso evento Super Clássicos na Bolsa. Já abordamos várias das empresas mais relevantes da Bolsa brasileira e agora chegou a vez de discutirmos duas empresas muito importantes do setor financeiro, o Itaú e Bradesco. Queria falar um pouco do cenário macroeconômico, né? Porque a gente está vivenciando agora. Acho que o cenário aqui no Brasil está cada vez mais desafiador. Primeiramente, por um lado, a gente tem a situação da pandemia, que cada vez mais está se deteriorando, né? Com novos casos todos os dias e óbitos muito altos diariamente. E, por outro lado, a gente tem bastante incerteza política, com sinais de intervenção política em estatais, aumento da percepção de risco fiscal, e aumento também na expectativa de inflação. E na semana passada, o Copom elevou a taxa Selic em 0,75, que foi um pouco mais do que o mercado esperava, mas ainda assim os níveis de juros continuam muito baixos. Então, dado tudo isso que eu mencionei sobre o cenário macro, eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o setor financeiro. Marcel, por que você não começa um pouco dando a sua visão? Perfeito, obrigado pela oportunidade, Jenny. Acho que assim, é importante pensar no setor financeiro sobre a perspectiva de fundamentos e preço, né? Acho que, para ficar um pouco didático, na nossa visão, os fundamentos estão piores antes, principalmente devido a barreiras de entrada. Antes, cada banco tinha milhares de agências, 3, 4 mil agências cada, 100 mil funcionários, milhões de clientes. Então, isso dava a eles muita vantagem comparativa. Então, você tinha, primeiramente, um custo de captação menor, porque o banco incumbente brasileiro, ele captava através do correntista, pessoa física, que deixava o depósito à vista para ele, enquanto os novos entrantes começavam a captar 100% do CDI, que era o CIT, HSBC, porque ele tinha que captar a dívida privada. Você tinha uma vantagem em margem financeira só pelo seu custo de captação já ser mais barato. Além disso, você ainda tinha a possibilidade de reduzir custos em milhões de clientes, milhares de agências. Então, você tinha também, além do componente de margem financeira melhor, você tinha um componente de custos que era melhor. Você podia distribuir produtos, diversos tipos de produtos, não só crédito, para esses clientes, nessas agências. E os bancos brasileiros, eles têm uma característica diferente dos bancos globais, que eles não são simplesmente bancos de crédito. Então, você tem diversos tipos de negócios dentro dos bancos que eram distribuídos também através da operação bancária. Então, isso fazia com que os bancos tivessem uma vantagem comparativa muito grande. O que é nossa visão? Acho que o setor financeiro ele apresenta oportunidades, mas ele é um setor diferente do que era no passado. Acho que agora a conversa é muito mais para preço que eu quero pagar nesse setor financeiro e para quem são os players individuais que eu vou escolher, do que para falar, olha, é o setor que sempre cresce, é o setor que é sempre sólido. Eu acho que agora, mais do que nunca, precisa fazer bem um stock picking, de fato. Acho que tem áreas que são bem defendidas ainda, acho que crédito é uma delas, tem outras que não, seguros é outras na minha visão, então acho que tem outras que não tanto. Então, eu queria saber um pouco da opinião dos investidores, como que eles veem o setor financeiro hoje, acho que pós-Covid também, o que mudou, qual que é a visão deles. O setor financeiro mudou muito, o setor de bancos mudou muito, barreiras de entradas, praticamente as principais delas caíram, e a mais relevante acho que era de distribuição, né? O banco tinha uma vantagem muito grande, que a pessoa tinha que ir no banco, pagar conta, ver o extrato, e aí eu aproveitava ali e já jogava um título de capitalização no cara, um seguro, etc. E só quem tinha essa agência que tinha esse edge, essa vantagem, né? E agora todo mundo distribui em um aplicativo. E a graça do Covid em relação a isso é que o Covid acelerou, e aí todo mundo fala a mesma coisa, eu vou repetir o mesmo papo de que foi 50 anos em 5, sei lá, 10 anos em 1, pode falar o que você quiser, mas que acelerou muito o processo de digitalização. E aí os bancos incumbentes estão no cenário, estão no corner ali, né? Quem gosta de luta, o cara tá no corner tomando porrada, 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 e em qualquer momento ele pode, ou ele cai, ou ele levanta e vai para cima. Então, a gente está nessa etapa agora, está na hora dele reagir, estão demorando um pouco para reagir.
gente gosta de bancos, já adiantando aqui a nossa opinião, né? Muito por conta dessa dicotomia entre preço e valor, né? Então, há 2 semanas atrás, é um ótimo timing aí que a live aconteceu, né? A gente vê as expectativas aí de juros subindo e que muito provavelmente vão tentar aí ancorar também as expectativas de inflação, principalmente a inflação implícita estava subindo muito, né? Então, o pior cenário possível para bancos no passado era a taxa de juros baixa com a expectativa de inflação subindo. Agora, parece que no cenário macro, esse movimento está mudando e os bancos agora eles estão aí. Se a gente pensa em taxas de juros mais normalizadas, aí voltando a patamares de 4%, 6%, aí são patamares mais normais, não vai chegar no estresse que era nos anos anteriores, ali de 14%, 12%, parece que os bancos aí têm um catch-up para fazer e a gente está apostando nisso. A gente vê muito essa diferença entre o que o mercado precifica hoje e o que a gente acredita que vai acontecer, né? Então, hoje que o mercado precifica que os bancos eles vão ser os grandes perdedores nessa disputa aí de concorrência, e aqui vale a nossa primeira ponderação, né? A gente acredita sim que o cenário para bancos vai ser mais competitivo a partir de agora. O regulador ele tem uma agenda toda em prol de você diminuir a concentração bancária. Então, os ótimos relatórios do Banco Central ali dos anos anteriores mostram ali alguma certa preocupação. E a gente difere do mercado em relação à rapidez com que isso vai acontecer. Então, a gente acha que vai ser um movimento mais suave. E também a gente acredita que os bancos eles têm ferramentas aí para mitigar essa queda de rentabilidade no futuro, né? Então, quando a gente olha os preços implícitos atuais dos bancos, a gente vê que existe uma oportunidade, aí uma simetria positiva para a gente ter alguma posição, principalmente nos 4 grandes bancos aí do Brasil. Claro, vamos começar com o Itaú, então. Acho que assim, lembrando, a gente sempre gosta de fazer essa análise entre setor e da empresa. Acho que o setor a gente deixa claro como está. Agora, a empresa já é uma situação diferente, né? Você analisa quem que você acha que, devido a preço e fundamentos, seria a sua escolha no setor, né? Nós temos uma visão neutra para Itaú, acho que muito devido a preço, mas a gente acha que é um investimento de muita qualidade. Então, assim, é o maior banco do país, tem um track record impressionante. Assim, se você for melhor analisar o histórico do sistema financeiro, Itaú é quem melhor performa, quem melhor traz rentabilidade. A qualidade, muitas vezes, você vê ela em quem consegue entregar uma rentabilidade alta consistentemente a longo prazo. Quem faz isso é o Itaú. Além disso, a gente gosta muito do aspecto de governança. Então, assim, é um banco que a gente acha que é mais alinhado com o minoritário. É um banco de dono. Você tem um conselho ali que é 5 estrelas, board com Roberto Setúbal, João Moreira Salles, agora é Cândido Bracher. E que, além disso, você tem pelo menos 2 questões que são muito importantes. Uma que é uma alocação de capital também 5 estrelas, você vê assim, não apenas pelo aspecto que provavelmente eu vai citar, que é XP, mas Porto Seguro, você tem também o próprio BBA, muita gente não sabe, mas até o Personalité e produtos do Itaú foram aquisições, então o Itaú tem um expertise muito bom em M&A, então a alocação de capital a gente acha muito boa, e também pelo sentido de, quando o Itaú não acha oportunidades boas para alocar capital, ele distribui, ele não destrói valor. Por exemplo, acho que foi em 2018, o 19, o Itaú distribuiu mais de 100% do lucro, porque não havia oportunidades de investimento. E acho que, por fim, assim, se você olhar talvez um aspecto importante para se entender no Itaú é a soma das partes, né? O banco hoje tem um múltiplo bem acima do Bradesco, que acho que nem se compara ao Banco do Brasil, mas ele tem mais opcionalidades de extravar valor na nossa visão. Acho que esses serão talvez alguns dos tópicos importantes se falar de Itaú, mas vamos deixar que o investidor, quem tem de fato posição no Itaú, fale por que investiu lá. E aí, Akira, fala um pouco para a gente. Esse é o valor. No caso do Itaú, quando você tira a XP de dentro, ele fica muito mais barato. Acho que esse é um ajuste que algumas pessoas às vezes esquecem que existe. Assim, essa foi uma alocação de capital muito boa no passado, o Itaú realmente é uma empresa fenomenal aí, fazendo propaganda da lojinha, mas, dito isso,
vai ter um desinvestimento, vai ser um split, né? A parte da XP dentro do Itaú vai sair e isso vai deixar o Itaú muito mais barato. Além disso, o Itaú tem mais uma opção de compra da XP que vai ser executada no ano que vem, a um valuation de 19 vezes o lucro contábil. Isso também tem um grande valor, porque ele vai comprar um negócio que está 40 vezes a 19 vezes. Então, assim, fazendo esses ajustes, eu vejo o múltiplo de Itaú, os múltiplos de Itaú, pode ser o preço-lucro, pode ser o preço patrimônio líquido, PI, per book, eu vejo esses múltiplos ao mesmo preço de Bradesco, mais ou menos. E eu acho que esses múltiplos ao mesmo preço de Bradesco é interessante, assim. E aí, sobre o Itaú mesmo, acho que você falou muito bem, a qualidade do management é muito boa, eles sempre tocaram o banco de uma maneira muito eficiente, de maneira muito, assim, uma estratégia que eu gosto. Eles estão com uma estratégia de transformação que é mais difícil, mais complicada do que o do Bradesco está procurando. O Bradesco, eu vou tirar também a fala aí do Bruno, mas o Bradesco está procurando se inovar em novas frentes, criar o NET, etc. Aí o Bruno vai falar. Mas no caso do Itaú, ele está tentando se renovar por inteiro. Ele quer ele mesmo virar uma fintech. Esse é um trabalho dificílimo, assim, eles escolheram o caminho mais difícil. Mas eu acho que é uma estratégia correta. Assim, cada um tem seus méritos, cada estratégia tem seus méritos, mas eu acho a estratégia de Itaú correta, se ele executar. Temos exemplos históricos aí de execução. Tem um exemplo do Banco de Singapura estatal que fez essa transformação por dentro e hoje o banco é excepcional. Então, se conseguir, eu acho muito bom. Para contextualizar um pouco a tese de Bradesco, né? Bradesco é uma oportunidade grande para a gente entrar no começo da pandemia, né? Porque parece que dos bancos privados, até dos bancos públicos também, ele foi um que entrou, na minha opinião, um pouquinho pior do que os outros bancos, né? Então, se a gente for lembrar, no primeiro TRI de 2020, todos os bancos fizeram aquelas provisões extraordinárias grandes, né? Para ganhar gordura aí num cenário mais adverso. O Bradesco ele fez as provisões dele, só que essas provisões não se converteram em um saldo de provisões maior necessariamente, né? Ou seja, ele usou essas provisões para carteiras inadimplidas. Então, o mercado ele foi super, na minha opinião, ele fez o certo ali de punir o Bradesco por ele estar entrando um pouco pior nesse ciclo mais tortuoso, né? Mas ao longo dos próximos tris, o Bradesco ele fez a lição de casa dele de uma maneira, para mim, assim, louvável, eu tiro o chapéu, assim, né? Porque além dele colocar mais provisões extraordinárias e terminar o quarto TRI de 2020 ali com seus 400% de descobertura, que o Marcel citou, né? Ele também tomou uma decisão super bold, né? Super difícil, que foi o fechamento das agências, né? Então, quando a gente está nessa catástrofe, nessa desgraça que é o Covid, e todo mundo ficando em casa, o Bradesco ele teve ali um tubo de ensaio, não? Ele se aproveitou disso para olhar quais agências são supérfluas, quanto eu consigo digitalizar do meu cliente, quanto que eu consigo trazer minha base e quais agências que não vão mais fazer sentido, né? Então, um dos grandes custos aí que os bancos têm com agências, e é super difícil isso, porque a agência tem lá seus contratos de locação, tem o numerário que você tem que saber lidar, então, quando você tem caixa automático com dinheiro lá, é custoso você criar uma operação para você fazer o manejo desse dinheiro. Então, o Bradesco ele tomou essa decisão que, para mim, também reflete um pouco uma mudança até cultural dentro do banco, que ele era sempre conhecido o banco como o banco que tem agências em todas as cidades do Brasil, uma capilaridade gigante, né? Então, para mim, isso é um sinal muito claro de que existe uma mudança cultural lá dentro acontecendo e para mim, assim, os bancos que hoje estão aqui, só estão aqui porque eles tiveram uma seleção natural muito severa no passado, né? A gente passou ali de ciclos de hiperinflação anos 90, crise de emergentes no final dos anos 90, começo dos anos 2000, assim, governos ali menos preocupados com o fiscal. Então, assim, mostra muito a capacidade de adaptação que os bancos têm, em especial o Bradesco, para conseguir reverter um cenário mais difícil.